Pessoal, no vídeo anterior eu mostrei a vocês um pouco sobre a instalação do Proteus no Linux. A versão da época era o Proteus 12.1.27, tá? E eu fiz a instalação dele no Ubuntu. E esse vídeo aqui ele está vindo há alguns meses já, né? Na verdade, uns bons meses depois que eu gravei esse último vídeo, eu tive uma correria tremenda, não deu tempo de gravar mais coisa, muitos projetos e tal. E aí, também acabou que eu não consegui nem olhar muito dos comentários lá, tentei responder o máximo que eu pude, mas a correria tá tremenda mesmo. E aí eu reparei o seguinte, esses dias um colega veio me acionar aqui falando que o pessoal estava fazendo muitas perguntas e tal, eu não estava respondendo, e muita gente, e aí eu fui dar uma olhada lá nos vídeos, né, e vi que muita gente estava comentando sobre alguns erros de execução, quando acionava o app server, que não funcionava, dava uns erros de imagem gravadas e tal. Então esse vídeo aqui, ele é justamente para poder sanar algumas dúvidas que eu percebi nos comentários do vídeo anterior. Bom, primeiramente, só para poder mostrar aqui, esse aqui é o meu Proteus, está na versão 12.1.33 agora, está no Linux também, Linux Mint. Só para poder mostrar para vocês que ele está funcional. Eu uso ele no meu dia a dia para poder fazer teste das implantações que eu faço. Então, eu acho o Linux mais interessante para poder trabalhar do que no Windows, até por conta da velocidade. O acesso nele é mais rápido do que eu normalmente acessaria no Proteus na base Windows, então eu acabo usando ele mesmo. Então o objetivo aqui é só para poder mostrar para vocês que tá funcionando, tudo normal, tá? Eu consigo vir aqui, navegar entre as abas, entre os cadastros, está tudo certinho com ele, então o funcionamento ele tá bom. E aí, vamos voltar então para a parte dos problemas que eu notei que o pessoal vem encontrando. Eu vou encerrar aqui, o meu ele está rodando como serviço, e aí eu vou parar o serviço dele também. Stop TotoZap. Esse daqui é o nome do meu serviço que eu criei para executar o Proteus, TotoZap. E esse é o comando que eu uso no Linux Mint para poder fazer o stop do serviço, tá? Beleza. Tranquilo, pessoal. Então vamos lá. Qual que é o objetivo aqui? O meu Proteus, ele vai estar instalado nesse caminho aqui, ó. Deixa eu achar ele aqui para vocês. TotoZap, Proteus, bin. E aí aqui eu tenho alguns, né? Mas a minha pasta principal é essa daqui, app server Linux. Vou abrir ela aqui no terminal e vou executar. Vou até entrar aqui com modo de superusuário para não ter problema. E vou executar esse camarada aqui, ó, o app srv Linux. Ele é o equivalente ao app server.exe, se fosse na versão Windows, né? Então vamos lá, /app srv Linux. Executei. Então, ó, o que aconteceu? Esse é um dos erros que a gente encontra, tá? Lá no vídeo, provavelmente eu mostrava para vocês que vocês acessariam direto a partir desse comando aí. E aí ele dá um erro referente a uma biblioteca. A biblioteca que ele se refere é essa biblioteca aqui, ó. Deixa eu lib-app-linux. Deixa eu achar ela. Lib. Aqui, ó. Essa biblioteca aqui. Nos nossos parâmetros lá do vídeo, que eu tem uma parte lá que eu mostrava que vocês copiavam essa biblioteca para uma pasta do sistema e já funcionava. Só que na versão do Proteus 12.1.33, esse processo ele já não funciona mais. Por quê? Porque lá atrás a gente copiava essa biblioteca que estava dentro do instalador do License Server. Pegava a biblioteca do instalador do License Server, copiava para dentro da pasta do sistema e ele funcionava. Agora não funciona mais. Por que não funciona? Porque a versão dessa biblioteca no License Server e a versão da biblioteca que está no app server do Proteus 12.1.33 para frente não é mais a mesma versão. Então, quando vocês executam o app server Linux do License Server, nesse modelo aqui ele vai funcionar, porém o app server Linux do Proteus ele não funciona. Por quê? Porque a biblioteca é diferente. Mas então eu poderia copiar essa biblioteca aqui para dentro da pasta do sistema no lugar do License Server. Poderia, só que aí o License Server não funcionaria, ele não ficaria compatível.
Então, para evitar esse problema, o que a gente vai fazer? Na verdade, isso já tinha até sido pensado pela TOTO, só que como na outra versão estava funcionando, eu acabei que desconsiderei isso. O que a gente vai fazer é o seguinte, ó, junto com o instalador, junto com a pasta do app server Linux, esse arquivo aqui ele é criado. Eu vou abrir ele aqui com um bloquinho de notas para a gente ver. Aqui, ó. Esse arquivo aqui, ele é um arquivo que ele cria em tempo de execução. Ele indica em tempo de execução a pasta do app server Linux como a pasta de sistema para a carga das bibliotecas. E isso só funciona naquela mesma thread em que o app server Linux estiver executando. Então, a partir de agora, ao invés de vocês executarem esse arquivo aqui diretamente, vocês vão executar esse cara aqui, ó, o appserver.sh. E aí, voltando, ó, vocês veem que aqui ele faz a preparação do caminho das bibliotecas, que está aqui, e faz alguns ajustes aqui também, ó. São ajustes referentes a consumo de memória, tá? Depois que ele faz esses ajustes de consumo de memória, ele vem aqui embaixo e executa o app-srv Linux, que é esse mesmo executável aqui. Porém, na thread em que ele vai estar executando, ele já vai estar todo preparado. E aí, o que eu vou sugerir para vocês observarem? O padrão desse arquivo aqui, nessas quantidades de consumo de memória, ele está com 1024 aqui e 2048 nesses de baixo aqui. Porém, a depender da versão, a depender de como vocês estiverem executando, isso aqui não é memória suficiente para vocês executarem o Proteus. Então, a minha sugestão se vocês tiverem aí pelo menos 8 GB de memória disponível no computador que vocês estiverem fazendo os testes, alterem esses parâmetros de memória aqui para 2048, nesse parâmetro "-s", que é o start, que é o inicial, e 4096, que é a quantidade máxima aqui que ele pode chegar de memória virtual que ele vai consumir ao longo da execução dessa thread. Então façam esses ajustes e executem esse arquivo appserver.sh ao invés daquele executável direto. Ah, e tem um detalhe também. Quando vocês executam, quando vocês pegarem um arquivo inicial aqui, do jeito que ele é disponibilizado pelo instalador do Proteus, vai ter um parâmetro aqui chamado "-daemon". Esse parâmetro "-daemon", ele só está disponível na versão Linux. O que esse parâmetro faz? Quando você executa o Proteus, o app server do Proteus, com esse parâmetro ativado, ele coloca o app server em background. Vocês não veem ele em modo console. Na verdade, é assim, o modo padrão do app server Linux no Linux é ele executar em modo console, mesmo que vocês não coloquem nada. Porém, se vocês deixarem esse parâmetro ativado, ele não vai executar em modo console. Vocês não vão ver o console dele executando. Vou mostrar aqui para vocês. Ó. Se eu entrar aqui e dar um comando top, vou colocar aqui top grep app-srv. Vamos ver se ele acha. Ele vai trazer aqui para mim dois app server, na verdade um comando app server executando, que é esse cara aqui. Esse comando app server, ele é referente ao meu license server, que está executando agora. Então, ó, eu estou com o meu license server executando, vou dar um Ctrl C, vou voltar aqui, vou deixar o parâmetro "-daemon ativado, vou voltar, vou vir aqui de volta na minha pasta do app server Linux, vou dar um /, appserver.sh e vou executar. Nesse momento aqui, ó, vejo que ele executou, deu algumas mensagens e saiu. Então, para todos os efeitos, parece que ele não está executando. Porém, se eu vir aqui, ó, e tentar executar ele, ele abriu, tá vendo? Meu Proteus está respondendo. Por que ele está respondendo? Porque no Linux, aquele modo daemon é justamente isso. É você vir aqui, executar e ele sumir. Parece que ele não está executando, mas ele está. Se eu voltar e executar aquele mesmo comando top, que é o comando no Linux para a gente ver quais os aplicativos que estão executando, e passar esse filtro appsr, que é
início aqui do app server, do nome dele. Vou executar aqui. E vocês vão ver que agora, ó, eu tenho dois identificadores, tá vendo? O 873, que era o license server que já estava rodando, e agora eu tenho esse 6858. Esse 6858 é justamente o meu app server em modo daemon. Se eu interromper aqui e der um comando kill 6858 para poder matar ele, vou executar aqui de novo. Ó, vejam aqui que eu não tenho mais ele. Então, se eu vim aqui e tentar executar o Proteus novamente, ó, não está mais disponível, tá vendo? Porque eu matei ele. Só que, pessoalmente, eu acho esse modo daemon muito ruim, porque a gente fica meio sem controle, sem saber se ele está executando ou não e tal. Então, eu não acho bacana. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai apagar esse parâmetro -daemon, vai salvar, vai voltar aqui e vai executar ele de novo. Ó, nosso appserver.sh. Deixa eu limpar aqui a tela um pouco. Clear. Pronto. E aí a gente vai executar novamente o nosso appserver. Opa, que não. .sh. Prontinho, ó. Sem o parâmetro -daemon, a partir de agora, ele executa com o modo que a gente está acostumado a ver no appserver -console, quando ele está executando no Windows com um parâmetro -console ou -debug ativo. E aí, se eu minimizar aqui, ele já volta a executar de novo. Então, vou fechar. Voltando para cá, vou parar ele aqui, tá? Que eu não vou manter aqui na execução via console. Vou dar um Ctrl C aqui para ele poder parar. Beleza. Vou dar um clear para ele limpar. Outra coisa importante, pessoal, é o seguinte. O ideal é a gente executar ele como um serviço, né? Então, para executar como um serviço, como eu já tinha mostrado no outro vídeo, mas eu vou mostrar aqui de novo, a gente vai executar aqui o comando xed, se a gente estiver trabalhando com o Linux Mint, que é a minha versão. Xed, ele é um editor de texto, como se fosse um bloco de notas. Poderia ser um Gedit, poderia ter outros tipos de editores de texto. O padrão do Linux Mint é o xed. Então a gente vai dar aqui xed/etc/systemd/system/. Aí, ó, dentro dessa pasta System é aonde eu gravo os meus arquivos que vão ser usados como serviço, que são as configurações do meu serviço. Então, vou colocar aqui esse xed e o nome do meu arquivo, totusapp, que é o nome que eu dei para o meu serviço, .service. Então, ó, o objetivo aqui é só mostrar para vocês como que ficaria o serviço com o executável .sh, ao invés daquele app srv Linux. Então, serviço padrão normal, você vai identificar aqui o seu serviço, você vai colocar aqui os executáveis que ele tem que executar, qual é o usuário, que vai ser o usuário que executa o serviço, e a função que vai ser startada quando aquele serviço for iniciado. Então, a função que vai ser startada é esse caminho aqui, com o nosso appserver.sh no final, beleza? Então, feito isso, a gente salva. Com o arquivo já salvo naquela pasta, vocês vão executar esse comando aqui, ó, systemctl enable ou enable totusapp, que é o nome que eu dei para o meu serviço, .service. Esse comando ele vai habilitar o serviço para executar na inicialização do sistema. No meu caso, ele já está habilitado, então eu não vou colocar ele aqui. Porém, se você quisesse desabilitar, seria systemctl disable totusapp.service. Então, feito isso, ó, o meu serviço ele já está desabilitado. Eu recebi a mensagem aqui e meu serviço está desabilitado. Porém, nada impede, esse comando aqui ele só desativa da inicialização do ambiente. Então, quando o meu computador reiniciar, o meu serviço ele não vai estar ativo naquele momento. Eu precisaria fazer a ativação dele manual. A ativação dele manual seria systemctl
start totusapp.service. Feito isso, esse comando aqui, o meu serviço ele já está ativo. E aí mesmo com o meu serviço ativo, eu posso vir e habilitar ele aqui de novo. Então eu vou vir aqui, vou tirar esse start, enable e vou ativar. Então agora o meu serviço ele já está ativo para inicialização quando o meu sistema, junto com o sistema operacional. Se eu quiser só confirmar aqui quais os serviços que eu tenho ativo relacionados a ele, eu coloco aqui um systemctl. Aí eu faço aqui um filtro, né? TOTOS. E aí ele está me mostrando aqui. Então eu tenho todos esses 3 serviços aqui ativos, que é o meu TOTOS App, que é o meu Proteus mesmo, o TOTOS DB, que é o nome que eu dei para o meu DB Access, e o TOTOS LS, que é o nome que eu dei para o meu License Server. Então todos os meus serviços aqui eles estão ativos. Vou vir aqui, vou executar só para garantir. E é isso, então está ativo. Beleza, pessoal, essa é a primeira parte referente aqui sobre o appserver.sh, que é uma das coisas que eu notei lá nos comentários que o pessoal tinha passado. Outra coisa que eu reparei é que muita gente questionou sobre um erro de imagem de disco gravada. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Erro de imagem. Acho que era quebrada. Linux. Não era esse comando não. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Só um minutinho. O erro era... Vamos ver aqui. Eu não tô com esse erro aqui agora. Mas enfim, tem um erro que ele acontece quando você tenta executar isso, independentemente de você estar com a biblioteca gravada lá no lugar certo ou não. Por que que esse erro acontece? Esse erro acontece pelo seguinte. O Linux, as distribuições Linux, elas são distribuições independentes. Cada mantenedor de uma distribuição atualiza o sistema da forma como ele achar melhor. Não é o que acontece, por exemplo, no Windows, que todos os Windows, você vai ter um Windows numa versão só, e aquele Windows naquela versão vai ser igual, independente de em qual versão da atualização aplicada ele está, e por aí vai. No Linux, não. O Linux ele é diferente, são componentes diferentes, bibliotecas diferentes, tem uma série de coisas diferentes. Então, o que ocorre? Quando a gente quando a gente quer fazer a instalação do Proteus em Linux, a gente tem que entrar no TDN e observar quais as versões homologadas. Então, botar aqui TDN, Linux, homologado. Ó, sistemas operacionais homologados. Vou clicar aqui. Aqui, ó, ele já está até citando uma informação aqui referente a um dos erros que a gente está tendo. Deixa eu voltar para cá. Plataforma homologada. Deixa eu achar aqui. Aqui, ó. Então vamos lá. Nessa página aqui, ele está citando quais as versões dos sistemas operacionais que estão homologados para você trabalhar com o appserver. E aí ele cita aqui, por exemplo, esse Astra Linux, que é novo, o SUSE, que está aqui, o Oracle. Então, se a gente clicar, ó, a gente clica para expandir, ele vai mostrando aqui para a gente as versões que estão homologadas, as que são suportadas. Essa daqui porque está em período de finalização da manutenção, esse daqui porque é a versão que a TOTOS está orientando agora.
Por que, que a TOTOS ela homologa algumas versões específicas para funcionar com o sistema? Pelo seguinte, como eu mencionei agora há pouco, as versões das bibliotecas, uma biblioteca chamada glibc, que é essa biblioteca especificamente aqui, ó. Essa biblioteca aqui, ela em diferentes distribuições Linux, elas estão em diferentes versões. E essas diferentes versões, elas impedem o app server de funcionar. Então, por exemplo, a versão padrão em que ele funciona é a versão 2. Porém, já tem a versão 2.31, já está na versão 3 também, essa biblioteca glibc, e essa biblioteca ela é fundamental na execução do sistema. Então, ó, por enquanto, o app server para Linux, ele está homologado para a versão 2 do glibc. Por que eu estou falando isso? Porque, como eu mostrei nos meus testes, eu uso Ubuntu, eu uso Linux Mint. Por que eu uso essas versões? Porque para desktop, que é a finalidade que eu executo, essas versões elas são melhores. Se vocês fossem executar, não sei, para utilizar para um servidor, vocês iam, obviamente, usar uma dessas versões aqui, que não são versões ideais para desktop. Por isso que eu não mostrei nessas versões. Mas se vocês fossem instalar no servidor de vocês, vocês utilizariam essas versões aqui, que são as versões homologadas pela TOTOS para servidor. Porém, no caso aqui do desktop, como eu mostrei que eu uso com Linux Mint ou que eu uso com Ubuntu, que não estão nessa lista de homologados, mas que funcionam, vocês têm que observar essa versão do glibc. E aí, essa versão do glibc que aparece aqui, ó, ela no Ubuntu, nas distribuições que são baseadas no Ubuntu, que é o caso do Linux Mint, essa biblioteca ela vai estar numa versão compatível com o Proteus nas distribuições que sejam a partir desse cara aqui, ó, do Ubuntu Focal. O Ubuntu Focal é uma distribuição LTS, significa Long Term Support, significa que ela tem um suporte estendido, e o suporte estendido dela vai até 2025. Então, ou seja, até 2025 ela vai continuar recebendo atualizações de segurança do mantenedor dessa distribuição. Porém, se vocês vierem aqui no Linux Mint 21, que é a versão Vanessa, 21.1, que é a versão Vera, essas distribuições aqui, elas foram desenvolvidas, elas foram feitas a partir deste Ubuntu aqui, ó, que é o Ubuntu Gem. Esse Ubuntu Gem, ele já usa a versão 3 do glibc. Então, pelo fato dele usar a versão 3 do glibc, o Proteus não vai funcionar nessas versões. Então, ó, eu estou comentando isso porque em alguns comentários que eu recebi lá no site, lá nos comentários do YouTube, eram referentes a quando no momento em que você executa o app server, ele exibe uma mensagem de erro de imagem gravada, alguma coisa assim. Acho que era esse o erro. Deixa eu ver se é esse aqui mesmo. Erro de imagem gravada Linux. Falha de segmentação, imagem de núcleo gravada, exatamente. Esse erro aqui, ele aparece quando vocês tentam executar o app server para Linux. Esse erro aparece quando vocês estiverem com uma versão do glibc, dessa biblioteca aqui, que é superior à versão homologada, que é a versão 2. Então, quando vocês estão executando o app server com glibc diferente da versão 2, ele vai gerar esse erro de imagem gravada. Então aí não tem o que fazer, não tem manutenção, não tem nada que seja ser feito. O que vocês podem fazer para o Proteus funcionar no Linux? É usar uma distribuição que seja compatível, que tenha uma biblioteca anterior a essa 2.31. E aí, no caso do Ubuntu, do Linux Mint, eu vi uma mensagem sobre o Pop! OS também, que tinha gente que estava usando Pop! OS e não estava conseguindo. Nesses casos aí, o que vocês têm que fazer é migrar o Linux de vocês para uma versão baseada no Ubuntu Focal. O Ubuntu Focal no caso é a versão, é o codinome da versão. O Ubuntu Focal é o que vem com a biblioteca que é compatível com Proteus. Então, para vocês não terem erro referente à execução de erro de segmentação de imagem, tem que estar numa versão do Ubuntu baseada no Focal. Ou então, se vocês estiverem rodando para servidor,
nessas versões aqui, que são a versão Oracle, Linux 7.2 e 8.5, que são baseados no kernel do Red Hat. Isso aqui não serve para desktop, tá? A interface delas é uma interface mais simples, não tem muitas funcionalidades, não é ideal para você usar em desktops. Esse cara aqui é para vocês usarem em servidores mesmo. Ou vocês podem usar aqui o Red Hat, nessas versões também ele vem com a biblioteca glibc na versão que o Proteus comporta. Tem esse Astra Linux aqui. Esse aqui é novo, tá? Esse aqui é novidade para mim. Eu não lembrava desse cara aqui, não. E tem a versão SUSE. A versão SUSE é a mesma coisa. Nessas versões aqui, elas também vêm com a biblioteca glibc na versão que o Proteus comporta. Então, quando vocês forem configurar e tentar instalar o Proteus no computador de vocês com Linux, se for o uso em desktop, usem aqui, minha indicação, Linux Mint, versão 20.3, que é a versão que eu uso aqui. Ela é uma versão estável, ela não tem bugs, ela não tem erros, ela funciona com os drivers de vídeo. Para quem tiver driver de vídeo Intel, por exemplo, ele já tem um instalador para o driver de vídeo, e ela é baseada no Ubuntu Focal, que é o Ubuntu que tem a biblioteca glibc que vocês precisam. Então esse é um ponto. Beleza, pessoal? Seguindo aqui, um outro assunto que eu vi nos comentários lá é pessoal questionando sobre letras em unidades e arquivos que eles não conseguiam achar quando eles executavam alguma função no Linux. E aí, para isso, eu vou abrir aqui o meu Visual Code. Já deixei até um exemplo pronto aqui. Então, pessoal, isso aqui é o seguinte, ó. O que eu tenho para dizer para vocês? No Linux, o sistema de organização dos diretórios é diferente do Windows. No Windows é normal você ter lá unidades que são identificadas por letras. C, D, E, C dois pontos, A dois pontos e por aí vai. No Linux essa segmentação não existe. Então se eu entrar aqui na minha estrutura de diretórios, vier aqui na raiz, vocês vão ver que a raiz do sistema, eu vou até colocar aqui, aqui, pronto. A raiz do sistema ele começa com barra, tá vendo? Então o que deveria ser o C dois pontos, por exemplo, é simplesmente uma barra sem unidade, sem nenhuma unidade formando. Então aqui começa o meu sistema. Então aqui é a raiz do meu sistema. Vou voltar para cá, ó. Se eu colocar aqui só na barra, eu tenho esse caminho aqui, ó, só barra. É a raiz do sistema operacional. Porém, em ADVPL, quando você tem um caminho de um diretório que ele inicia com barra, automaticamente a linguagem ADVPL entende que a gente está fazendo referência ao root path do Proteus. O root path do Proteus normalmente é o que a gente associa a isso daqui, ó, Proteus Data. O Proteus Data é o root path do Proteus. Então toda vez que eu tenho um caminho que ele começa com uma barra sem uma unidade antes, a linguagem ADVPL entende que esse caminho que eu estou fazendo referência é um caminho a partir da pasta Proteus Data, que é esse camarada aqui. Beleza? Então vamos lá. Vou mostrar para vocês, eu separei um pequeno fonte aqui só para a gente poder entender algumas coisas. Botei aqui um pontinho de parada. O meu Proteus já está ativo aqui, eu já estou executando ele. E eu vou executar esse cara. Então vamos lá. Vou dar aqui um F5. Já estou chamando a minha função aqui. Eu vou chamar ela direto, tá? Não vou entrar no Proteus para executar ela não, mas vou chamar ela direto que isso também funciona. Então beleza. O que essa função minha faz? Ela é uma função que ela vai executar um tfile dialog. Esse tfile dialog é essa janela de seleção de arquivos, é uma nova janela que a TOTS liberou já tem algum tempo, mas ainda não está muito popular. Mas já está disponível tanto para Windows quanto para Linux na versão, a partir da versão ARPia do Proteus. Na versão ARPia é a versão que ela funciona melhor, que é o 12.1.33. Na documentação acho que eles falam até sobre a versão 12.1.27, mas ela funciona bem mesmo na versão 12.1.33. Então, por que eu estou pegando isso daqui? Porque eu vou vir aqui nessa pastinha, vou vir aqui, deixa eu procurar aqui, vou vir aqui, TOTOS, teste, criei uma pastinha teste e tem um arquivo teste.prw aqui. Então vou abrir esse arquivo,
ele parou aqui no meu pontinho de parada. Então o que, que ele fez? Ó, esse setTarget file, ele vem armazenado com o nome do arquivo e o caminho que eu selecionei. Então olha o que aconteceu aqui. Ele colocou duas barras, TOTUS, TOTUS teste, TOTUS PRW. Esse daqui é o retorno que o Linux me deu. E aí, no retorno do Linux, vocês podem ver que ele vem com barra. Essa barra aqui, ela identifica que vocês estão trabalhando com um arquivo local no sistema de vocês. Então, se eu colocar um file aqui, ele vai dar true. Tá vendo? Ó, ele encontrou o registro porque o registro começou com true. Só que no Linux, essa barra, ela não existe. Então pode ser que vocês tenham algum tipo de dificuldade na hora de entender o porquê que ele não colocou letra, ou porquê que ele colocou aqui um barra, sendo que no Linux não existe esse padrão barra. É uma barra só. Se tivesse com uma barra só, ele ia entender que eu estava falando com o meu root, o meu diretório root, mas não é esse o caso. Outra forma normal, para quem está trabalhando com Linux também, e pode ser que vocês vejam isso acontecer, porque na linguagem, nas configurações, eles tratam de forma diferente, esse setTarget aqui, ao invés desse barra, ele vem com um L. Então, ó, seria alguma coisa mais ou menos assim, ó, setTarget, vou colocar só setTarget, recebe um L, dois pontos, barra, mais substr, substr, setTarget, file, vírgula, 3. Pronto. E aí, a partir de agora, ó, o meu setTarget, ele está desse modelo aqui, ó, com um L, dois pontos. Se eu vim aqui e executar um file setTarget, ele vai retornar verdadeiro também, como vocês estão vendo aqui. Por que ele vai retornar verdadeiro? Porque uma das formas em que a linguagem ADVPL trata esses diretórios, esses caminhos no Linux é substituir, ou na verdade não substituir, incluir um L dois pontos. Esse L dois pontos é para indicar que eu estou trabalhando com Linux. Então esse L dois pontos, ele vai identificar que aquele registro, aquele caminho é do Linux. Isso é comum. Em algumas funções ADVPL, ele vai tratar com L dois pontos. Em outras funções, como é o caso desse tfile dialog, ele vai tratar colocando barra no início. Mas a gente tem que ficar atento a isso, tá? Outro ponto importante, eu vou deixar ele executar aqui até finalizar. Outro ponto importante é o seguinte, ó, eu vou voltar aqui naquele meu arquivo. Eu coloquei ele aqui dentro de teste. Então eu coloquei ele aqui dentro de teste. Vou criar aqui um outro arquivo, ou melhor, vou renomear esse daqui. Vou botar aqui ele teste. Test. Então, 3 letras maiúsculas, duas letras minúsculas. Por que eu estou fazendo isso? Então, vamos lá. Vou executar. F5. Vou executar de novo. Ele vai abrir a janela. Eu vou vir aqui na minha raiz da unidade. Vou vir aqui na pasta TOTUS, teste, e vou pegar esse arquivo. Pronto, peguei o arquivo. Então eu tenho um arquivo aqui, tenho aqui o meu file. Olha o que aconteceu aqui. O meu file aqui, ele ficou com falso. Tá vendo? É o mesmo arquivo. No teste anterior ele tinha dado positivo. O nome aqui está certinho, ó. Test com 3 letras maiúsculas e 2 letras minúsculas. Porém, o file, a minha função file aqui, essa função ela é usada para poder checar se um arquivo é válido ou não dentro do sistema, se esse arquivo existe. Nesse caso aqui, ó, o que aconteceu? Ele retornou um falso, ele está indicando que esse arquivo não existe. E aí, isso acontece demais quando a gente está trabalhando com Proteus instalado em Linux, tá? Mesmo quando o Smart Client
ele está em Windows e só o servidor está em Linux, mesmo nesse caso, esse erro ocorre. Por que esse erro ocorre? Porque o Linux ele é key sensitive. Ele diferencia letras maiúsculas de letras minúsculas, inclusive nos nomes dos arquivos. E aí, as funções ADVPL, elas têm o hábito de converter tudo para minúsculo. Então, quando eu renomeei esse arquivo para teste com 3 letras maiúsculas aqui, e aí eu passei aqui nessa função file para poder verificar se esse arquivo é válido ou não, vou até colocar aqui de novo, ele deu falso. Por que ele deu falso? Porque o Linux ele é key sensitive, então para todos os efeitos, como essa função file ela converte tudo para minúsculo, o meu setTarget file aqui desse jeito ele é inválido, ele não funciona, ele não é um arquivo válido de verdade. Então se eu voltar aqui, ó, e renomear de novo ele só para teste minúsculo, e aí eu vou executar aqui mais uma vez. Vamos voltar lá. Agora o meu L-File aqui, vocês podem ver, até olhando aqui por cima também, vocês podem ver que o conteúdo dele é um conteúdo verdadeiro. Então esse arquivo agora, ele é um arquivo válido, porque ele está tudo minúsculo. E como que eu sei que o problema é o fato dele estar tudo maiúsculo ou tudo minúsculo? Se a gente vier aqui no TDN e fazer uma pesquisa, ó, função file advpl tdn. Vamos ver se a gente acha ela aqui. Então, achei a documentação dela aqui no TDN. Ó, cheguei aqui. Então, aqui tem uma sintaxe sobre como que ela funciona. Então, eu tenho aqui, primeiro parâmetro, que é o arquivo, indica o nome do arquivo ou diretório mais arquivo que será procurado. Beleza, é o que eu passei lá. Esse segundo parâmetro, anywhere, indica o local onde será efetuada a procura, sendo 0, sendo 0 a depender do path, então ele vai analisar o path, vai identificar se ele vai procurar no cliente ou no servidor. Eu tenho aqui o número 1, o 0 no caso é o padrão, tá? O número 1 indica que a procura vai ser feita no server, e o número 2 indica que a procura vai ser feita no Smart Client. Quando a gente indica 0 ou nada, significa que o sistema vai analisar o path do arquivo e vai verificar se é uma busca para ele poder fazer no servidor ou se é uma busca para ele poder fazer no cliente. Ele vai identificar isso de forma automática. Ou se a gente passar número 1, a gente está fixando que ele tem que procurar no servidor. Número 2, a gente está fixando que ele tem que procurar no Smart Client. Mas isso daqui não é o mais importante, não. O mais importante está aqui, ó. O terceiro parâmetro é um parâmetro que tem a ver com a mudança de case do arquivo. Ó, se verdadeiro, os nomes de arquivos e pastas serão convertidos para letras minúsculas. Se verdadeiro. E aí, esse também é o conteúdo padrão. O conteúdo padrão significa que se eu não informar nada, é esse o comportamento que ele assume. O comportamento que ele assume aqui é esse comportamento verdadeiro, que é converter tudo para minúsculo. Caso contrário, falso, não será feito nenhum ajuste no nome do arquivo. O valor padrão é T, ele já está comentando aqui. Então isso significa que no momento que eu passo essa função file e informo só o nome do arquivo, ele está dizendo que todo aquele caminho ali, internamente, ela vai converter tudo para minúsculo. E aí se eu fizer isso daqui, ó, vou colocar aqui, segundo parâmetro 0, que é aquele que a gente falou para ele poder procurar onde ele quiser, e o terceiro parâmetro que é o falso. O falso é para ele... Vou compilar aqui de novo. O falso é para ele procurar sem fazer essa modificação no nome do arquivo. E aí eu vou voltar aqui na minha pasta teste, vou renomear ele de novo, teste, do jeito que ele estava. Vou fazer aqui a execução.
vou selecionar o meu arquivo. E ó, o meu file agora deu true. Por que ele deu true? Porque eu passei um parâmetro para especificar que não é para ele fazer a conversão dos nomes dos arquivos e pastas para minúsculo. Aí beleza, ele funcionou como maiúsculo. Qual que é o problema disso daqui? Assim como a função file, praticamente todas as funções de leituras de arquivo dentro do Proteus, elas têm essa questão de converter os nomes dos arquivos para minúsculo. Então, teria que cada uma dessas funções ter um parâmetro para não fazer esse change case e o parâmetro ser pré-parametrizado para não fazer o change case. Só que dificilmente vocês vão ver um programa em que algum programador ele vai lá e lembra de fazer esse tipo de configuração. Os programadores não fazem isso. Eu não faço isso e olha que eu trabalho com Linux já há muito tempo. Então, por exemplo, se você é um cliente TOTOS e você tem o seu Proteus rodando no servidor data center da TOTOS, no cloud da TOTOS, todos os clouds da TOTOS eles são em Linux. Todo Proteus lá no cloud da TOTOS executa em Linux. Então, por exemplo, se você faz um layout de KNAB e o nome do seu layout de KNAB ele estiver com letras maiúsculas, o sistema não vai ler, ele não vai entender, ele não vai encontrar o seu layout de KNAB quando você passar lá nos parâmetros do sistema. Por que ele não vai entender? Porque você vai passar ele com o nome maiúsculo, por exemplo, e aí quando ele for procurar, ele vai converter para minúsculo, ou mesmo que você coloque com o nome minúsculo, mas ele vai converter para minúsculo, vai lá na estrutura de diretórios da pasta System, vai procurar o layout daquele arquivo de KNAB, que vai estar gravado com nomes, com letras maiúsculas e não vai encontrar o arquivo. Vai dar esse mesmo erro de arquivo não encontrado aqui. Então, assim, isso no caso com o layout de KNAB. Com outros tipos de leitura de arquivo, pode acontecer a mesma coisa. Então, sempre que você tiver que gravar um arquivo no servidor, e esse arquivo, o nome desse arquivo tiver em letras maiúsculas, isso não vai funcionar, porque ele não vai encontrar o arquivo. Então, qual que é a minha sugestão? Quando vocês estiverem trabalhando com Linux, trabalhem sempre com letras minúsculas. Então, por exemplo, se eu venho aqui no meu diretório de instalação, vocês vão ver, ó, esse aqui é o meu diretório de instalação do Proteus. Tudo aqui está em letras minúsculas. A pasta Proteus, Proteus Data. Se a gente entrar aqui dentro do Proteus Data, pasta System Load, a minha pasta Data, que são pastas que a gente mexe com muita frequência, tudo está em letras minúsculas. Então, se vocês não quiserem ter dificuldade de não encontrar arquivo, trabalhando com Linux. E aí mesmo para vocês que estiverem trabalhando com data center, coloquem tudo em letras minúsculas. No início eu tinha muita dificuldade, eu citei o KNAB aqui porque eu tinha muita dificuldade com o KNAB. Às vezes eu montava o layout lá todo certinho, gravava lá no data center e ele não funcionava. Por quê? Porque o nome estava em letras maiúsculas. Então coloquem os KNABs de vocês e outras coisas em letras minúsculas. Outra coisa que pode ter acontecido também, para quem conseguiu instalar o Linux, conseguiu fazer tudo, algumas pessoas tiveram um problema de não conseguir aplicar patches no sistema, aplicar atualizações. A aplicação de atualizações ela segue o mesmo problema. Como é Linux, se você salva uma atualização do Proteus e no nome desse patch estiver usando caracteres em maiúsculo, também não vai funcionar. Por que não vai funcionar? Porque como é que a atualização funciona? O DevStudio, ele pega aquela atualização, envia a atualização para dentro da estrutura do Proteus e dentro da estrutura do Proteus a atualização é aplicada. Só que nesse momento, se, por exemplo, se a letra do nome do patch tiver em maiúsculo, o sistema ele vai procurar, ele vai converter aquilo para minúsculos e vai dizer que ele não encontrou o patch. E aí a atualização não vai ser aplicada. Então, para vocês aplicarem patches no sistema, a regra é a mesma. Coloquem tudo dentro de diretórios com letras minúsculas. E aí vocês não vão ter dificuldade em usar o Proteus.
No mais é isso aí, pessoal. Esse vídeo eu vou encerrando por aqui. Eu vou ver se eu vou conseguir, vou tentar gravar mais vídeos, né? Vi que o pessoal ficou, até me surpreendi quando eu vi lá que já tinham mais de 5.000 visualizações somando os dois vídeos. Eu nem achei que teria isso tudo, mas beleza. Vi que o pessoal interessou, então eu vou ver se eu consigo postar vídeos com mais frequência. Então esse foi um vídeo de tira dúvidas, espero que vocês tenham gostado. E aí eu vou, para o próximo vídeo, eu vou criar um grupo no Telegram para vocês postarem dúvidas lá. Por que eu vou fazer isso? Porque o YouTube ele não me notifica quando vocês fazem comentários lá nos vídeos. Então, assim, eu não sei se vocês estão comentando ou não. As únicas notificações que eu recebo são as notificações de curtida. Então, se alguém vai lá e curtir, eu vejo, eu recebo a notificação que o vídeo foi curtido. Agora, se vocês só comentarem, eu não estou recebendo notificação de que vocês comentaram. Por isso que eu acabo não respondendo as coisas, porque na correria eu não vejo as notificações e tal. E aí, de vez em quando, eu entro lá e vejo que tem uns comentários lá. E aí, para os próximos vídeos, eu vou postar um link aqui de um grupo no Telegram que eu devo criar, e aí a gente tenta, se vocês tiverem dúvidas e tal, a gente tenta fazer esse tira dúvidas aí lá pelo Telegram. Por hora é isso, espero que vocês tenham gostado, e até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!